Bom, e falando em problemas ambientais relacionados a rios da Amazônia. Vou falar de coisa boa agora, né? O Palmeiras venceu de... Bom, falando nisso, né? Essa semana a Petrobras foi reprovada mais uma vez no seu plano de resgate de fauna na Foz do Amazonas, né? Para quem estava aí numa ilha deserta e não está sabendo, existe no Brasil essa discussão desde o ano passado aí, se falando sobre explorar petróleo no Rio Amazonas. A Petrobras está engajadíssima aí em conseguir essa autorização. O IBAMA tem feito seu trabalho quanto a isso, inclusive fizemos um podcast que o Gabriel participou, né? Tivemos inclusive a participação também de um fiscal do IBAMA, que esclareceu para a gente, né, Gabriel, como funcionam os trâmites para aprovar um projeto como esse. Não é vontade nenhuma do IBAMA de ficar segurando o progresso do Brasil, isso ficou muito claro para a gente, né, nesse podcast. Quem quiser assistir, vai estar aqui no card também o link para vocês assistirem. Mas aí, essa semana agora, né, a Petrobras fez um teste lá com uns modelos, né, tipo umas maquetes, como fossem animais, né, e simularam um vazamento de petróleo, por exemplo, acontecendo ali no Amazonas, na Foz do Amazonas, para ver como a Petrobras reagiria a tempo de resolver o problema, e o resultado foi desastroso, né, galera? Vocês viram? Sabe aquela hora de tu escrever, porque o papel aceita tudo, né? Mostra tudo, o procedimento está lindo, sabe? Manda encadernar, plastifica a capa, fica lindo, maravilhoso. Manda fazer a plotagem. Tá, agora bora implementar aqui rapidão. Aí realmente tudo que era para dar errado, deu errado. Logística faltou, sabe? Ficou sem barco suficiente. Eles tinham 24 horas, né, de prazo para poder fazer o transporte dos animais, né, na simulação, que eram os bonecos. Eles chegaram 30 minutos antes do encerramento do prazo. O diabo. O que podia dar errado, deu, né? Isso só provou, né, que realmente o IBAMA está correto desde o início, né? E assim, né? Vamos voltar a casas assim, do tipo, por que não explorar petróleo nessa área, né? Tipo, eu acho que também para explicar mais para a galera ali, além dessa reprovação, são fatos, né? Primeiro que a região não vai ganhar com nada daquilo, né? Os verdadeiros das comunidades ali ribeirinhas, eles vão ser só marginalizados e vão entrar pessoas, né? Eles jogam muito também com a ideia do emprego, né? Vai chegar com muito emprego para a galera. Será que vai chegar com emprego para a galera dali mesmo? Ou a galera só vai realmente colher coisas que realmente não faz sentido para eles, né? Tipo, uma alimentação intoxicada, uma água também ali intoxicada. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa também deixar claro que o combustível fóssil, a exploração de petróleo, é o principal motor da crise climática que a gente está vivendo, né? Então a gente precisa realmente. Eu sei que todo mundo vê a Petrobras, né, como queridinha do Brasil, tipo assim, fora da nossa bolha, né? Principalmente. É estratégico para o Brasil, de fato. É estratégico. Move a economia demais, e também acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Como a gente transfere um pouco dessa economia do petróleo para outras alternativas, transição energética justa, a gente precisa falar sobre isso. Mas com certeza não é explorando petróleo na Foz do Amazonas, né? Então acho que, como o Arthur recapitulou aí no começo, somos líderes climáticos aí dessa agenda no Brasil, no mundo todo. Vamos receber a COP agora, né? No final do ano aqui em nosso território. Então, nada mais, nada menos que um lindo trabalho feito pelo IBAMA aí de estar resistindo diante de tantas tentativas da Petrobras, né? Então, a gente precisa falar sobre isso também. A gente precisa falar também das camadas do que a gente vê, né, de anúncios, principalmente também da Petrobras no TikTok, em todas as plataformas digitais, assim, impulsionados, que a gente vê, por exemplo, só o projeto de conservação, né, da Petrobras. Então a gente vê vários projetos importantes que são financiados pela Petrobras, mas então como que a gente descola um pouco, né, desse potencial fóssil da Petrobras, né, do combustível fóssil, que é motor da crise climática, para realmente uma transição energética justa, deixando distante essa exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Eu acho que é um questionamento também que a gente tem que ir trocando aos poucos, porque não é uma solução simples, né? Porque é um problema bem complexo, então a gente não tem solução simples para problemas complexos, mas que a gente precisa dialogar, né?
fora da nossa bolha, dentro da nossa bolha, para a gente entender quem realmente está sendo beneficiado, né? Se a gente não está só criando mais desigualdade, só criando mais injustiça social, ambiental para a galera. Então, acredito que a gente precisa realmente do diálogo, né? A partir desse momento que a gente vê tantas reprovações também por parte de um órgão tão responsável que é o IBAMA, parando com essa ideia de polarizar órgãos ambientais também, a gente precisa entender que eles estão ali com técnicas, com coisas que são importantes para a gente para ter uma manutenção da nossa biodiversidade. Então, acho que, enfim, falei uma coisa em cima da outra também, mas acho que tudo está relacionado ali, mas a gente precisa entender que é um problema muito complexo, né? Tá o pico aí, tá saindo notícia de reprova ali, talvez não compense, mas também a gente precisa entender que eles são motores da economia e de ações inúmeras aí do Brasil no bolso do brasileiro. Então, como a gente move um pouco dessa economia, né, de uma forma que seja realmente transicional, energética, realmente justa, né, porque eles falam muito de justa e continuam tendo um orçamento ínfimo para energia renovável, né, enquanto eles estão tentando fazer exploração da Foz do Amazonas e ano de COP. Então, para mim, isso é um pouco contraditório, assim, no cerne da palavra mesmo. Mas é isso, senão vou palestrar aqui. Não, cara, total, né? A Petrobras deveria, agora, nesse momento, né, estar justamente liderando esse discurso, sabe? Nem que fosse só no discurso mesmo, né? E depois ele fizesse o contrário. Mas, cara, dá uma segurada, pelo menos nesse ano da COP. Vamos dar uma focada no outro assunto para dar uma aliviada, né? E depois vocês tentam, porque eles estão fazendo com essa pressa tudo que está sendo feito, e aquilo que a gente falou, né? Falou muito bem, Gabriel. A Petrobras é uma baita de uma empresa, ela ainda é estratégica para o Brasil, uma das maiores estatais, talvez seja a maior estatal do Brasil, eu creio, né? E fez essa vergonha aí nessa simulação, que foi uma simulação, foi agendado, foi programado, né? Imagine uma situação realmente emergencial, onde ninguém está esperando que aconteça uma coisa. Era até uma reflexão que eu ia trazer para vocês. Imagina isso em um cenário onde a tal da PL da devastação já estivesse em vigor, já tivesse virado lei e tudo. A gente só ia descobrir esse erro de procedimento na vida real mesmo. Quando acontecesse. A gente ia ver uma bela nota de repúdio de parlamentares, a gente ia ver uma nota de esclarecimento. Poxa, realmente, quem me conhece sabe, né, da Petrobras. Então, tem vários amigos que são... É isso que a gente acaba vendo. E esse discurso, o Gabriel falou, que é muito utilizado, de fato, e, nossa, eu não consigo nunca lembrar o nome, e eu nem ia citar também, mas é o figura que sempre fala, por que vocês nunca pisaram em Rondônia? Acho que vocês sabem o que eu estou falando. Sempre tem esse argumento. Esse argumento de que isso vai trazer progresso para cá, para a região norte, isso é um negócio que a gente já ouve há muito tempo aqui, né? Tem um vídeo que eu falei sobre a exploração do mogno, da virola também, que ali no tempo do vamos integrar para não entregar, a gente já escuta isso, que é isso que vai trazer progresso e tudo, e tá a maravilhosa Transamazônica que trouxeram para cá, sabe? Linda, a gente vê que realmente é a cara do progresso. Então, esse discurso não cola, sabe? Eu acho que realmente tem que deixar o IBAMA ser técnico, que é a função dele, fiscalizar o que precisa ser fiscalizado, para que a gente não veja esse erro aí que aconteceu na simulação acontecendo na vida real mesmo. Então, tem um dado bem interessante aqui, que eu estava fazendo um levantamento, porque eu fiz um vídeo sobre a Foz do Amazonas, e aí depois eu fiquei nessa e ainda estou nessa, de ficar olhando algumas coisas. Por exemplo, em 2023, no Brasil, teve 718 casos de acidentes de exploração de petróleo. Não só com a Petrobras, todas as petroleiras que tem aqui no Brasil. Só que em 2024 foi recorde. Bateu o recorde de 2023. Foi 731 casos de acidentes com exploração de petróleo. E só a Petrobras, né, entre 2020 e 2021, teve 23 vazamentos de óleo. Eu aposto que a gente aqui sabe pouquíssimos. Sabe aquele que aconteceu no Nordeste, que nem foi de uma petroleira exatamente brasileira, foi um vazamento de outro país, e aí acabou, né, atingindo ali algumas praias, e os caras estão tentando limpar até hoje. Até hoje tem peixe aparecendo lá com óleo, morrendo, as praias estão inutilizadas, mas a gente nem vê falar sobre isso. Sim. É esse tipo de coisa que vai acontecer. A gente, se acontecer, podemos saber no dia? Sim, mas o problema vai se prolongar por anos. Anos. Não é, amanhã tá limpo, mês que vem, ano que vem, não. É 10, 20 anos. Porque esse de lado do Nordeste, inclusive,
parte dele no Recife, eu tenho um primo que faz doutorado lá e conhece os caras, os caras estão fazendo até documentário agora, porque o negócio não resolveu e tá todo mundo quieto. É um problema que está se relacionando por anos. E o caso da Foz do Amazonas é o seguinte, a gente não conhece nem a natureza que foi conhecida lá, descoberta em 2016 e 2017, que é o Recife de corais lá, que é único no mundo. Ali é onde desemboca assim, uma grande quantidade de resíduos que sai da Amazônia e que alimenta essa foz, esses corais e as cianobactérias que fazem a questão do oxigênio que a gente respira, que é uma das mais importantes do mundo, não é as florestas, é as cianobactérias. E a falta de alimento para essas cianobactérias, se elas morrerem ali, todo esse alimento para elas, acabou, cara. A gente vai piorar a questão climática, que é pouco falado, porque só queimar combustível, beleza, sabe que é uma merda. Mas e aí, se a gente parar de fazer que é querendo ou não, as cianobactérias só acabam fazendo fotossíntese porque são um tipo de algas, mas elas pararem de produzir oxigênio suficiente para nós, olha a grande merda que estaremos enfiados, né? E aí a gente tem um outro problema também, como pode ser visto em Macaé e Petrobras, que prometeu muito, trouxe muito dinheiro, mas a cidade continua um lixo. As pessoas continuam trabalhando de forma precária, com pouco dinheiro. Então essa informação, como eu colocou e deu exemplos, isso aí não é verdade. Por quê? Porque ainda está na mão dos privados. Se ao menos o Brasil fosse 100% a Petrobras deles, não é justificado, mas pelo menos seríamos nós que estaríamos ganhando dinheiro com isso, e seríamos nós que estaríamos investindo com esse dinheiro. Mas não, já nem foi liberado, já teve leilão da Foz do Amazonas. Já venderam, né? O Brasil já fez parceria. Tipo, e nem vai ser totalmente nossa. Chega a ser absurdo pensar dessa forma. A gente não consegue nem ser líder do que é nosso. A galera, como aconteceu na mineração de terras raras, que está rolando muito no Brasil, uma empresa, né, de fora, australiana, descobriu uma grande mina de terras raras no Brasil. E, tipo, não é nossa, entendeu? Não é nossa. Os caras descobriram, eles vão explorar. A gente não tem nem capacidade de explorar os nossos próprios recursos. Então, assim, a gente só tá pilhando, deixando os caras nos pilhar, né, o norte do hemisfério, e para todo mundo continuar na pobreza e se ferrando, que é uma coisa para nós. Eu coloquei até lá no debate com a Marina. Pô, quem tem dinheiro vai se salvar. Mas, assim, tudo bem, não é a longo prazo. Os pobres vai ser pior. Mas os pobres, a gente, que não é milionário, não é rico, a gente vai sofrer isso aí, tipo assim, muito pior do que a galera rica. Eles vão ter seus bunkers, vão pegar jatinho para ir para a Lua, vão pegar foguete para ir para Marte, e a gente vai estar aqui comendo merda. Essa é a parada. E é isso que a galera não entende. Acho que uma questão política, esquerda e direita, não é, mano. Quando você fala de meio ambiente, é todo mundo, tá todo mundo memorado, exceto os bilionários, que eles vão dar um escape deles e vão viver mais algum tempo. Mas a gente não. Eu estava lendo um negócio recentemente, esperando o Arthur, eu acho que vem bem a calhar com esse assunto, né? Justamente com as petroleiras do mundo, que é um problema do descomissionamento dessas plataformas de petróleo também, que tem se tornado um problema muito grande para o oceano, né? E para os países que são mais próximos, aí onde está ocorrendo esse abandono. Uma estratégia que muitas empresas do mundo estão fazendo, e está chegando a hora do Brasil ter que lidar com esse problema. As plataformas estão chegando no limite já, né, da sua vida útil. O que o Brasil vai fazer? Porque o que é feito no mundo, em grande parte, essa que é a grande denúncia do que eu estava lendo, acho que vale até a pena a gente fazer um conteúdo bem legal sobre isso. E o convite para o Gabriel, se tiver interesse aí, de falar sobre esse problema ambiental. Eles passam isso para uma empresa, uma offshore aí, qualquer, sabe, recém-aberta, e passa esse problema para lá, porque se der algum problema, questão de multa, a empresa simplesmente declara falência, não tem como fazer, e fica aquele negócio abandonado, um jogando pro outro. Tu tá falando, Harry, da plataforma de petróleo, né, offshore, aquela tipo, balsa gigantesca lá, fica lá no mar, né? Exato. Acaba a vida útil do... Aquilo é tipo um navio, né, um flutuante, aquilo ali. Acaba aquilo ali... O descomissionamento, pode ser, já aconteceu em diversos casos, de vazamento de petróleo. E a culpa de quem? Você vai procurar as empresas, elas já estão aí há 5 anos vendendo de empresa para empresa, até cair numa empresa pequena que tanto faz, esse problema, quem é o dono? Bota na conta. Total. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, na real. Tipo, verdade, né? O que acontece depois com isso aí? Só fica jogado lá. Todo mundo diz que me diz que, né? Um que joga pro outro a batata quente nunca é resolvida e fica lá. Nossa,
É uma boa postagem. Vamos pensar nesse post aí juntos. Acho que Sim. rola demais. Qual é a questão de embalagens, né, tudo mais? O que faz com essa embalagem das petroleiras aí, né? Esse lixo gigantesco aí, esse resíduo. Dá para dar um destino. A gente preocupado com o que a gente vai fazer com o nosso fone de ouvido quando então, parar de funcionar. Mas tem uma empresa que foi inaugurada na maior da América Latina, em Minas Gerais, para fazer reciclagem de terras raras, de materiais utilizados em baterias de lítio, em tudo quanto é tipo de coisa. É um caminho, uma privada. A gente não vê muito falar sobre isso, mas tem. Abriu a primeira, entendeu? E aí dá para fazer a mesma coisa. Só que assim, quem quer? Ninguém tá interessado nessa porra, mano. É um negócio multimilionário o descomissionamento dessa. É quase tão caro quanto a construção dela. Esse descomissionamento. Talvez seja até mais caro. Talvez seja até mais caro. Sim. Porque tu tem que lidar com todos os passivos dela ali, né? Fechar o poço, né? Sim. Que é o grande problema. Porque se não fizer de forma. Que é o que eles chamam de descomissionamento. Fechar esse poço, se fizer da forma adequada, né, é isso que gera o problema. Vai ficar aquele vazamento ali. Como não vai ter mais monitoramento constante. Sim. Total. Sabe? No Peru teve uma que é a MX1, que eles fizeram ela se transformar num ponto de recife de corais ali. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Tipo, aí os explicativos, não, isso aqui é bom. Não, realmente tem umas estratégias para salvar o recife de corais que afundam a coisa no mar. Mas, pô, os caras preferem falar que isso aí vai ser bom para não ter que tirar o bagulho dali, mano. Total.